alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol, anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, anoitecer, vou descansar, me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Quero mandar um abraço também, nós aqui todos, para também os todos e todas lá dos bastidores da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, que trabalham para chegar essa programação aí 24 horas para você. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e você já ouviu ele cantando aqui, é o Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido amigo Fernandinho. Prazer estar com você, Nando, e com todos os telespectadores e rádio ouvintes do programa Alvorada e da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Muito bom estarmos juntos, mais uma vez. É isso mesmo, Toninho. Se você quiser ouvir esse programa ou também assisti-lo, vá lá no YouTube, tenho lá em cima, na página do YouTube, a busca, coloca lá RBN/TVMM, essas letrinhas, e você vai acessar ali o site, né, da FEAL, está dentro do YouTube, clica naquele ícone azul, depois vai aparecer embaixo, assim, alguns acessos que você pode ter, e lá no playlist, você clica e procura o programa Alvorada, para você ouvir, assistir e divulgar e compartilhar, isso mesmo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que deu inspiração para o nosso Toninho escrever uma letra e uma música, né? Uma música Esperança. Então, o Toninho hoje vai trazer a música para nós e também, né? Vamos trazer aí cada trecho dessa letra para a gente comentar. Então, vamos lá, Toninho. Você vai cantar a música já para nós? Vamos cantar. Olha, queria falar para as pessoas ouvirem com bastante atenção a letra. Depois nós vamos esmiuçar cada pedacinho dela, né? Mas vai prestar atenção na letra. Essa canção chama-se Esperança. Esperança em dias melhores, o sol aquecendo por vir, trabalho, suor vem fazer, o amor da criança sorrir, esperança no irmão decaído, lutando com forças pra agir, escolhendo um caminho da vida que eterna por certo há de vir. Esperança no pão que alimenta, Evangelho que é fonte de luz, a vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus. Esperança com fé e coragem, paciência, labor
caridade, perdoando quem faz a viagem, a nós evocando humildade, ter enfim novo olhar para a vida e com Cristo formar aliança, os filhos do Pai abraçados, com a Deus que é paz e esperança, esperança do pão que alimenta, Evangelho que é fonte de luz, a vitória do amor nas estradas, jetadas pelo Mestre Jesus, esperança do pão que alimenta, que é fonte de luz, a vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus. Aí, Toninho, então, cantou o seu sucesso aí, Esperança, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E agora, então, o Toninho vai trazer para nós os versos, né? Em cada estrofe, em cada verso, a gente, né, vamos comentar isso aí, vamos fazer reflexões, né, Toninho? Exatamente, Nando. E eu estou mandando para você uma foto aí da letra para você ir, para a gente ir avaliando juntos, tá bom? Tá chegando no seu celular. Chegou? Chegou, vamos lá, então. Pode ir lendo você, Nando. Se você não enxergar bem, eu vou falando aqui. Tá, então eu vou ler a primeira parte aqui, que diz assim, olha. Esperança em dias melhores, com o sol aquecendo por vir, no trabalho o suor benfazejo, no amor da criança a sorrir. Muito bonito, hein? Bonito, né, Nando? Olha, quer ver assim, olha. É, quando a gente pensa nessa questão de esperança, a gente sempre lembra daquela questão do verbo esperançar, que é fazer algo para que a gente chegue aos nossos objetivos, né? Agora a gente pensa assim, em esperança em dias melhores. Melhores do quê? Melhores, assim, em termos de relacionamento, em termos de saúde, né? Em termos de questões financeiras também, né? Mas a gente fala assim, esses dias melhores, para que eles cheguem, né? Muitas vezes a gente tem que passar por dias que não são muito claros. Né? Por quê? Porque todo desafio traz alguma coisa boa para a gente. Então, as pessoas assim, eu queria sair desse processo de problemas tão grandes, né? Queria já que minha vida tivesse resolvida, né? Meu amigo, isso, posso falar que nem diz aquele padre Quevedo, isso não existe. Não existe, ele falava, né? Não adianta, nós vamos passar por dias turbulentos, dias de nuvens, né? Inclusive para valorizar mais os dias de sol. Então, esperança em dias melhores, você vai passar por dias, muitas vezes, dias mais escuros. Faz parte. Com o sol, se você pegar aí, Nando, está escrito esse sol, está escrito com letra maiúscula. Esse sol aquecendo por vir, quando veio a ideia, veio o sol de Deus, o sol do amor, aquecendo o que vai acontecer, por vir os aprendizados, né? Olha, no trabalho, o suor benfazejo que advém do trabalho, esse suor é assim, é o produto do nosso trabalho que vai nos contemplar com grandes aprendizados. Ou seja, passando por desafios, nós vamos passar, vamos aprendendo e vamos crescendo. E no amor da criança sorrir, parece que é uma coisa longe, mas assim, ó, Jesus não falou, vinde a minhas criancinhas? E ele não falou também assim, aqueles que se fizerem qual crianças herdarão o reino dos céus? Você percebeu, Nando, que a criança acredita, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu acreditava que se eu colocasse, esse é só para o pessoal mais antigo. Eu lembro, você lembra do National Kid, né? E eu lembro que se eu pensava assim, se eu colocasse a roupa do National Kid, eu ia sair voando.
Criança acredita e criança quer saber da novidade. Criança sempre está perguntando por que isso? Para que é isso? O que é isso, pai? O que é isso? A gente devia perguntar para Deus, não falar assim, Deus, me tira dessa. Assim, para que isso, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Eu vou vestir a roupa do National Kid, simbolicamente, que é a roupa do quê? Do herói que vai o quê? As batalhas no dia a dia, que vai enfrentar seus desafios e vai entender por quê, para que aconteceu tudo isso. Já que a gente sabe muito bem, Nando, que Deus não castiga ninguém, dá a oportunidade de a gente fazer diferente, de modo que a gente possa crescer com os nossos desafios. Certo, Nando? É isso aí. E aqui na letra também, Toninho, o amor você colocou com maiúsculo, né? Que também representa o amor na sua mais alta, né, instância, o amor de Deus também, como você falou do sol, né? De Deus e o amor de Deus, um amor que a gente precisa alcançar além daquele amor de romance, de relacionamento, amor de filho, é muito mais, né? Esse amor maior. E aí Fernando, continua. Oi, exatamente, só para aproveitar um pouquinho. tá. Muito do que a gente chama de amor, hoje em dia, que a gente pensa que amor não é amor, é apego, Nando. Só para a gente lembrar um pouquinho, o nosso lar, o André Luiz, quando quer voltar para a família, né? Ele quer encontrar a mulher dele e os filhos, e a mulher dele, quem leu, já havia casado. E ele fica possesso, ele fica muito nervoso. E para quem leu o livro ou assistiu o filme, lembra que ele quase volta para o umbral pelos aqueles sentimentos dele. Mas ele volta e ali ele vai ajudar o marido da ex-esposa que está encarnada, né? Ajudando no tratamento dele, que o homem está doente. Ali ele começa a amar a esposa de verdade. Ele vai se cometendo um ato, vai se desapegando daquela paixão anterior, que era dono, né? Meu, minha, apego, meu, né? E vai começar a ajudá-la, pensando o quê? No bem dela. E quem ama, liberta. Quem ama quer o bem do outro, e é complicado isso para as pessoas entenderem, quer o bem do outro, independente de estar com ele. Muitas vezes eu vejo casais que se separam e a pessoa fica possessa porque o outro está muito bem e ela está mal. Puxa vida, se você gosta da pessoa, eu sei que é complicado, né? Se você gosta da pessoa e ele está bem, tudo bem, né? Por que que a gente fica tão mal? Você queria que o outro tivesse mal que nem você. Agora faz alguma coisa para ficar bem, né, Nando? E é um processo de desapego. Mas olha, eu concordo que ainda não é tão fácil isso. Nós ainda estamos, né? Estamos muito egoístas e muito apegados, né, ao outro, né? Como se fosse posse, né, Nando? É verdade. Por isso do amor maior aí, né, que a gente precisa conquistar. Esperança no irmão decaído, levantando com forças para agir, escolhendo o caminho da vida que eterna por certo há de vir, né? Então, esperança naquele irmão decaído que a gente vê muitas vezes aí na sarjeta, né? Muitos em situação de rua, né? Que precisa se levantar, né? Precisa de forças para se levantar, porque não é fácil quando a gente entra num, numa situação dessa, é tão difícil se levantar, né? Então a gente precisa ter esperança de que aquele espírito que está naquela condição se levante, se anime, né? E por isso que a gente precisa sempre estar olhando para eles, né? Esperança nesse irmão decaído, não só decaído na miséria física, a gente sabe que tem a questão emocional, espiritual, tudo isso aí que Toninho pode falar, né, Toninho? Mas é isso mesmo, Nando. Olha, esse bom decaído pode ser de vários tipos. Aliás, qual de nós, muitas vezes, não estamos na posição de decaído, né, Nando? Quando a gente passa por um desafio muito grande. Esse irmão decaído pode ser, como o Nando falou, alguém que está na rua, mas alguém com processo de problemas morais. Vamos pegar um exemplo bem legal e prático, que é muito importante. A gente cutuca, vamos cutucar todo mundo, assim como a gente deve ser cutucado. Um político que tem uma atitude ruim, ele não é um irmão decaído? É. Aí você fala assim, mas esse deve ser condenado. Ele está decaído em questões morais, em questões éticas, possivelmente, né? E Deus vai dar uma chance para ele, possivelmente, em breve, para ele aprender, assim como está dando para nós. Se a gente pensa que nós fomos santinhos nas outras encarnações, lê do engano.
A gente não dá conta de saber. O pessoal quer saber de vida passada. Meu irmão, se você soubesse o que você fez na vida passada, talvez você, para ser melhor não saber, né? Mas dá para ter uma ideia. Conforme os desafios atuais, dá para ter uma ideia do que aconteceu no passado, né? Esse irmão decaído pode ser um camarada que está usando drogas, por exemplo, né? Que tipo de droga? A droga da mentira, por exemplo. A droga da maledicência, de falar mal dos outros. É o irmão decaído. Aquele que precisa fazer fofoca para diminuir os outros, né? Tem muitos tipos de decaído, né? É, espero que alguém tenha se colocado nesse decaído agora, né? Quem faz muita fofoca, quem fala mal dos outros, quem coloca fake news nas redes sociais, né? Isso é estar decaído, sem ver direitinho. Eu conheço gente, Nando, que às vezes a gente, até o pessoal coloca em alguns grupos coisas que são fake news. Aí eu mando no particular, para não gerar aquele burburinho no grupo, né? Eu já tenho algumas pessoas que falam para você, eu não gosto dessa pessoa mesmo que seja mentira, eu ponho para frente. Meu amigo, o que que é isso? E está falando mal do outro, né? Falando que o outro é decaído. Isso é a própria decadência nossa. E todos nós, em algum nível, estamos em pontos que estamos decaídos, né? Então, a esperança do irmão decaído levantando com forças para agir. Agir o quê? Na sua transformação. Escolhendo o caminho da vida. Essa vida está com V maiúsculo também, né, Nando? A vida maior, cara. A vida espiritual. A vida que nos eleva que é eterna, por certo, há de vir. Que ninguém tenha dúvida que a vida segue e prossegue, que nós vamos ter chances de melhorar. Mas vamos aproveitar a partir desse momento. Né, Nando? É isso aí. E todos nós estamos sujeitos, né, a decairmos, né? A gente sabe tantas histórias de pessoas que estavam numa vida tranquila, em paz, até financeiramente bem, em todos os aspectos. E depois a vida dá uma virada de 360 graus, a pessoa chega em situações bem difíceis. A gente acompanha várias histórias assim, né, de irmãos que a gente atende na psicologia, e realmente a vida é assim, a gente precisa estar sempre, né, atento e atenta. E outro verso é assim, ó, esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus. E nós sabemos mesmo o quanto Jesus planejou, quanto Jesus, junto com os engenheiros siderais, né, prepararam todo esse campo, né? Outro dia eu vi, não sei quem disse assim, não é para que a gente ser igual a Jesus, é para a gente seguir os passos dele, né? Achei bacana isso. Nando, se a gente pegar no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, pelo Chico Xavier, lá ele conta que Jesus não, trouxe muitos de nós, antepassados, talvez nós ainda sejamos descendentes, ou os próprios, que estamos dando passos, né? Nós saímos lá de Capela, né? Da constelação de Cocheiro, né? E Jesus nos trouxe para cá porque éramos espíritos ainda bem rebeldes em relações a questões morais. Alguns tinham um pouco mais de inteligência, mas não usavam a inteligência para o bem, né? Então, olha só, esperança no pão que alimenta. Esse pão é a matéria, né, que nós temos. Mas evangelho, o evangelho que é fonte de luz, ou seja, o evangelho que é o nosso alimento espiritual. Essa luz também está com L maiúsculo, né? Aí, ó, na vitória de novo, do amor nas estradas projetadas pelo Mestre Jesus. Nando, é delicado isso, mas ainda fala assim, ó, na vitória do amor nas estradas. A gente podia falar aqui um tempão sobre isso, Nando, olha, na vitória do amor. Por quê? Porque muitas vezes a gente ainda acredita na vitória do desequilíbrio, na vitória da desarmonia, na vitória do caos, na vitória da desagregação. É só a gente ver algumas coisas que acontecem no nosso país e ver como algumas pessoas batem palma para certas coisas, né? Então, isso é uma crítica que a gente tem que fazer. Por exemplo, assim, nós temos instituições que precisam ser corrigidas, mas não destruídas. A gente, por exemplo, quando eu descubro, por exemplo, que eu estou com uma ferida na perna, eu vou amputar a perna ou vou tentar tratar a perna? Vou tentar tratar a perna, fazer os curativos necessários,
eu vou fazer o que é possível, tomar os remédios, os utópicos, né? E vou tratar a perna, não vou amputar a perna. Agora, eu vou pedir conselho, por exemplo, se eu devo amputar ou não a perna, para o cara que vende a perna mecânica? Vou repetir. Como é que eu posso pedir conselho para o cara que está interessado em que eu coloque uma perna mecânica? E muitas vezes, sendo bem delicado, as pessoas fazem isso, né? As coisas precisam ser melhoradas, devem ser melhoradas. Nós estamos num planeta de provas e expiações onde as instituições serão melhoradas a partir do momento que eu melhoro também, né? A instituição Toninho, a instituição Nando Garcia precisa melhorar. A instituição família, as instituições vão melhorar. Agora, destruir as coisas, não. Então, tem gente que, na minha opinião, ainda fala muito de amor, mesmo dentro da nossa doutrina espírita, com tanto amor, todo amor e carinho, porque todos nós temos as nossas decaídas, né? E às vezes aplaudem coisas desse tipo, com todo respeito e todo carinho. Mas a gente não pode ser hipócrita, né, Nando? Se a gente fala de amor a Jesus, vamos amar esses irmãos que, na minha opinião, como nós, muitas vezes estão decaídos. Vamos amá-los? Vamos rezar por eles? Vamos. Mas não podemos ser hipócritas e deixar começar a passar a mão na cabeça de todo mundo. Senão, né? Jesus não faz isso. Jesus faz o quê? De alguma maneira, dentro da nossa programação, nós vamos passar por desafios para crescer. E eu acredito que todos nós estamos fazendo isso agora. Né? Né? Por quê? São estradas projetadas pelo amor de Jesus, que conhece o quê? O amor de Deus, que sabe que tudo é uma questão de causa e efeito. E falando em estradas, né? Se a gente não pavimentar a nossa própria estrada, o caminho que a gente vai trilhar, claro que seguindo a direção que Jesus nos deu, nós não vamos ter para onde chegar, né? Nós vamos ficar parado aí pelo destino aí. Aí continua, esperança com fé e coragem, paciência, labor, caridade, perdoando quem faz a viagem, junto a nós, evocando humildade. Olha quantas virtudes que a gente tem aqui, ó, paciência, fé, coragem, perdão, humildade, são várias virtudes aqui a se conquistar, né, Toninho? Sim, Nando, e olha só que legal, ó, esperança, tá? Mas o pessoal confunde às vezes esperança com fé, né? É meio parecido mesmo, mas a fé é o prefixo também de feliz, de felicidade. Sim, fé com alegria, aprendendo com tudo e coragem, Nando. Olha, Jesus deu um exemplo de coragem para nós. Vindo até a Terra, passando por tudo que ele fez. Como você falou, Nando, nós não somos Jesus, estamos distantes de Jesus. Mas seguir o mínimo dos passos do Mestre é importante. A palavra coragem vem de cor, coração. Usar o coração nas coisas, né? Coragem. Olha, coragem não é bater em ninguém, não. É usar o amor. Coragem. Ter coragem de usar o amor, né? Olha, paciência. Labor, que é trabalho e caridade. Na segunda, nós já falamos sobre isso há algum tempo atrás, na segunda epístola universal do Pedro, segunda epístola universal do Pedro, ele fala o seguinte: quem tem fé em Cristo, agrega à sua fé a virtude. E quem tem fé em Cristo, além de agregar à sua fé a virtude, que é o seu trabalho, que é o seu empenho, agrega a ciência. O estudo. O estudo, que estudo? Estudo da doutrina espírita, mas estudo de matemática, química, física, tudo que você puder. Né? A gente vai agregar as coisas. Eu tenho fé que vou melhorar da minha dor de estômago. Então, acontece o seguinte, eu vou colocar o quê? A minha virtude. A minha virtude é o quê? Começar a transformar meus sentimentos que me dão dor de estômago. Mas vou usar a ciência. A ciência é o quê? Posso fazer o quê? Psicologia, por exemplo, Nando. Passar por um psicólogo, né? Para ver por que eu sou tão irritado no trânsito, por que eu sou tão irritado com a família. Por exemplo, usar a ciência, né? A ciência está aí. Se eu quero emagrecer, por exemplo, eu vou ter fé que eu vou emagrecer, mas eu vou caminhar, vou controlar minha alimentação, vou usar o quê? Contratar um personal trainer, vou na nutricionista, né, para fazer essa associação. Então, olha, paciência, labor e caridade. Isso aqui agora que eu acho bonito, Nando, perdoando quem faz a viagem junto a nós, evocando humildade. Perdoar
Se você não tem humildade, você não perdoa. Primeiro, porque você às vezes perdoa com um sentimento de superioridade. Ó, eu vou perdoar o Nando porque eu já sou melhor que ele. Olha, que pretensão, né, Nando? Pelo amor de Deus. Eu vou perdoar fulano porque eu já sou melhor que ele. Nada, você está perdoando nada. Você está com uma soberba danada. Para a gente perdoar verdadeiramente, a gente tem que ser humilde a ponto de olhar para nós e perceber que nós também erramos. Aí você olha o outro com compaixão. Ó, quem não consegue perdoar ainda não tem um processo de humildade. Quem consegue perdoar verdadeiramente tem humildade. Essa humildade que vem do quê? Do olhar-se, do perceber as suas fragilidades, de perceber que tem que mudar, que pode mudar e pode crescer. Porque aí a paciência que você tem com você, você começa a ter com o outro, né? Trabalhar com as pessoas é isso, né? É ter humildade para você lidar com o outro, senão você vai ser sempre um pretensioso, arrogante, que acha que todo mundo está errado e você está certo, né? Todos nós, aliás, ainda estamos nesse processo. Verdade. Aprendendo sempre. E o final aqui da letra fala assim, ó, ter, enfim, novo olhar para a vida e com Cristo formar a aliança, todos os filhos do Pai abraçados, rumo a Deus, que é a paz e esperança. Aí dentro de tudo que o Toninho falou, a gente vai ampliando o nosso olhar, né, para a vida, que a gente precisa ter um outro olhar, porque se a gente olhar só o que está acontecendo e a gente não olhar um pouco mais também para os bastidores, em tudo que acontece, a história daquilo, né? E a gente já parte para julgar muitas vezes, é muito errôneo, né, Toninho? Então, a gente precisa ter um novo olhar aí e formar essa aliança com o Pai, com o Cristo, né, com nós todos, espíritos. É isso mesmo, André. Ter, enfim, um novo olhar. Esse olhar antigo, meu amigo, esse olhar antigo precisa mudar. Esse olhar antigo está fazendo com que a gente vá sempre para as trevas. Um novo olhar para a vida. E olha que bonito. E com Cristo formar aliança. Nós temos, ao longo da nossa existência, em outras encarnações, e na atual também, feito alianças com coisas que não são muito boas. Como você mesmo falou, uma das coisas simples, parece que a gente vai fazer aliança com alguém, não é com alguém. É fazer aliança, por exemplo, com, com a maledicência. Vamos voltar à maledicência. É fazer aliança com a preguiça. A preguiça não só de trabalhar, mas a preguiça de se transformar, de mudar, né? Aliança com homens que também são falhos como nós. A gente vê no meio espírita, por exemplo, assim, eu faço a minha aliança com fulano lá, que é um expoente muito famoso. Não, olha, posso falar uma coisa? Todos, o camarada pode ser o melhor médium do mundo, todos nós temos nossas fragilidades. Eu sempre falo assim, ó, mediunidade não é sinônimo de santidade. Mediunidade não é sinônimo de santidade. Todos nós podemos cair. Então, eu falo assim, ó, são pessoas exponenciais que nos dão um grande exemplo. Nós sabemos que um médium, um orador, tem grande responsabilidade perante os irmãos e perante Deus. Vamos elevar nossas preces a essas pessoas, inclusive quando são decaídos, né? Porque às vezes a gente percebe que tem pessoas que passam por um processo de fascinação, de mistificação, como todos nós podemos passar. Então, eu falo assim, tudo bem, vamos exaltar as coisas boas dessa pessoa, mas fazer aliança só com Jesus. Só com Jesus. Aliás, precisamos tomar cuidado com a questão da idolatria no meio espírita. A idolatria a algumas pessoas é uma coisa muito séria, porque estimula a vaidade dessa pessoa, essa questão de idolatria, estimula a vaidade dessa pessoa, é uma grande prova para essa pessoa, né? E muitas vezes a gente sabe que pessoas, às vezes em certas posições, levam o rebanho para o abismo, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Aí, ó, chega lá, todos os filhos do Pai abraçados, todos estaremos abraçados. Os decaídos, os mais decaídos, os menos decaídos, aqueles que estão falhando mais, falhando menos, de todas as religiões, de todos os credos, de todos os partidos políticos, de todos.
nós vamos estar abraçados, porque o mundo, a vida vai fazer com que isso aconteça. Para quê? Para a gente crescer com isso. Como a Deus, que é o quê? Que é paz e esperança. A paz com maiúsculo e a esperança com maiúsculo. Só quando estivermos todos juntos, entendendo, compreendendo e nos ajudando fraternalmente, nós vamos chegar cada vez mais a Deus. Que Deus é esse todo, né? Onde nós estamos e convivemos. É por aí, mais ou menos, Nando. E beleza, aí com essas palavras do Toninho, a gente vai dar uma pausa aí nos comentários, né, dessa música Esperança, e a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações. Então a gente convida você para estar conosco agora, com os benfeitores espirituais, que no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, eles vão trabalhar naquele líquido precioso que a gente recomenda colocar do lado aí num copo d'água, no recipiente, tá bom? Então vamos para o momento de prece, de oração e de vibrações. Que nós possamos, nesse instante, levando os nossos pensamentos e aproveitando, não é, o texto de hoje, o tema de hoje, a letra da música Esperança, encher o nosso coração de esperança, a nossa mente, nós espíritos, nossa alma, a fim de que a gente possa, apesar de tudo que acontece à nossa volta, tudo que as notícias nos trazem dia após dia, de situações difíceis num planeta de provas e expiações. Por tudo isso, Jesus deixou para nós a esperança que Ele mesmo acendeu para nós no caminho que Ele deixou marcado. E Ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, ou seja, o tempo não tem final. E Ele estará sempre assim. Ele deseja a nós, porque milênios e milênios Jesus está conosco, como a letra diz, está projetado, está planejado, está também projetado em nós o que Ele tem por cada um. Então, que nós possamos encher o nosso coração de esperança, de que dias melhores virão. O que estamos passando é aprendizado, é crescimento, é evolução. E Ele não nos deixou, não nos abandonou, colocou seus anjos, seus mensageiros, seus emissários, os nossos entes queridos que já partiram e que estão na espiritualidade trabalhando no bem, para que a gente não perdesse a esperança. Então, Jesus, queremos compartilhar com aqueles que estão desesperançados, que estão caídos pelo caminho, que estão tristes, que estão sofrendo, que a esperança, essa luz que Tu acendeu, Jesus, em todos os nossos corações, possam manter esses nossos irmãos. Quero aproveitar e vibrar também pela minha querida prima Sandra, minha irmãzinha, que partiu, e nesse instante também vibro por ela, para que os nossos entes queridos que já estão na espiritualidade há mais tempo, acolham a nossa querida Sandra. Amado Mestre Jesus, pedimos a expansão da Tua bênção para todo o planeta, para todos os seres, para todos aqueles que estão atravessando, Senhor, de sabores, dores, desafios. Que a Tua luz abençoe-nos, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho rapidinho para você. É falar do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode ajudar essa programação a continuar e a se expandir aí pelo planeta. Então, a sua doação é importantíssima. Temos canais de comunicação, como que você pode, né? Como que eu posso ajudar? Então, ligue lá, né, no 0800 12 018 38. E temos também o fixo da região de São Paulo, o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação aí
né? Fácil, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, né, que você pode enviar para a FEAL, para a Fundação Espírita André Luiz. Vou repetir, o 11 97261 0272. E todas essas informações e outras mais você encontra no site amigosdaboanova.com.br. Muito bem, caríssimo Toninho. Voltando aí a comentar sobre a esperança, sobre essa letra e sobre essa música, né? E letra da sua autoria aí. Um tema muito importante, um tema que acende uma luz aí dentro dos nossos corações, né? Como falamos na prece. E vamos em frente aí, Toninho. Por favor, aí as suas reflexões sobre nós pudemos ler a letra toda, você também cantou, mas vamos repetir ainda hoje, né, Toninho, a música? Sim, Nando, vamos cantar sim. Essa música foi uma inspiração, né, de um amigo espiritual. As pessoas às vezes ficam muito curiosas de saber quem é a pessoa que inspirou, né? Eu percebo uma coisa interessante, Nando. Olha só como nós ainda temos uma questão de querer saber quem mandou a mensagem, né? Às vezes a gente vai numa casa espírita, né? E aí o médium fala lá, um espírito, né? Fala através do médium, né? Fala, quem será que foi isso aí? Será que foi o doutor Bezerra? Será que foi o Chico? Às vezes foi o Zezinho, um espírito que desencarnou faz um tempinho e tem grandes mensagens para a gente. A gente está sempre preocupado para saber a origem, né? Claro que a origem é importante, tem uma importância muito grande, mas o importante é ver o teor da mensagem. E como é que a gente avalia o teor da mensagem? Através do Evangelho, através de Jesus. Essas coisas estão ligadas ao que Jesus trouxe? Sim. Opa, legal. Não estão ligadas ao que Jesus trouxe? Não, 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 não. Por exemplo, uso de armas de fogo, por exemplo, né? Tem gente que fala assim, não, Jesus só não usou arma porque naquela época não tinha. Não, Jesus falou sobre o amor, né? É, coisas que Jesus falou sobre perdão, não da gente querer maltratar o outro, né? De pena de morte. Eu vejo alguns espíritas andam falando em pena de morte. Não, isso tá. Ah, mas o espírito falou que nós precisamos fazer alguma coisa. Não, Jesus é o nosso norte, Jesus é o nosso trilho, Jesus é o nosso mestre, né? Então, essa música, de alguma maneira, fala sobre isso, né? Ter um novo olhar e com Cristo, de novo, com Cristo formar aliança. Isso faz bem individualmente para cada um de nós e muito bem para o coletivo. E fala que essa música fala terminar aquela hora, o evangelho que é fonte de luz. O Chico Xavier dizia o seguinte, que ele, quando abriu o Evangelho, na mediunidade do Chico, ele abria, ele via luz no Evangelho. Ao passo que tinha algumas obras, mesmo que ditadas por Espírito, ele abria e via trevas. Então, toda a literatura espírita traz luz? Algumas sim. Né? A obra do Kardec eu tenho certeza que sim. O Espírito da Verdade. Agora, tem outras obras que você vê que não tem tanta luz, né? Que traz trevas. Então, pessoal, é muito importante a gente pensar nisso, né? Nós estamos vivendo um momento de transformação no planeta onde a gente tem que se apoiar em Cristo, em Jesus, porque senão a gente não sai daqui melhor e não ajuda esse planeta a melhorar. Vamos tomar cuidado com as obras que a gente lê, né? Com as coisas que a gente vê, né? Com certeza. Nando, é importante isso, né? A gente pensar nisso. Porque eu acredito mesmo que a maior esperança que a gente pode ter é baseado naquilo que Jesus exemplificou, né? Porque ele pode ter, ele não ditou para os apóstolos, escrevam isso para as futuras gerações. Não falou, não disse isso. Ele falou, pega aí o escriba, chama o escriba aqui que eu vou ditar, né? Pega o WhatsApp aí da época aqui e começa a digitar. Não, o exemplo dele é que marcou para nós e que onde a gente pode é o Evangelho de Jesus, onde a gente pode se firmar, é onde a gente pode pôr o pé que não vai cair, não vai tropeçar, não tem buraco no Evangelho, tem nada, porque é aquilo que Jesus
exemplificou. E ele exemplificou de forma, assim, a gente entender, né? Que o que ele falava e ia fazendo. Ele não ficava, ó, vocês vão lá, eu vou dar essa teoria para vocês. Não, ele foi e fez. Ele tá sabe quando a pessoa ela já vai dizendo e fazendo? É uma coisa assim dinâmica. E é nisso que a gente precisa acreditar, porque ainda todos nós somos sujeitos aí, como está aqui na própria letra, a gente a se decair mesmo, a cair, a tropeçar, né, Toninho? Fernando, eu vou falar de uma coisa bem polêmica, rapidamente, o mais rápido possível, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas Jesus usou o chicote lá no templo. Então, vamos dar uma pequena explicação, né? Se você pegar o livro chamado O Sublime Peregrino, né, se não me engano, um amigo espiritual conta um pouquinho melhor o que aconteceu lá. Porque assim, Nando, como você bem falou, quem escreveu o Evangelho e pegou as ideias melhores foram os apóstolos. Os apóstolos tinham um grande anseio, Nando, que Jesus libertasse a Judéia dos romanos. Entre eles estava quem? Judas, né? Que o pessoal fala assim, Judas traiu Jesus? Não, olha, existe alguns estudiosos, eu não vou falar o nome agora para não citar, né? Para não, né? Trazer um dia, a gente vai trazer para a pessoa falar aqui, né? Falava o seguinte, que Jesus, na verdade, Judas queria que Jesus tivesse alguma atitude para libertar aquele povo. Ele pensou que Jesus fosse reagir de uma maneira física, material, mas Jesus não fez isso, né? Então o pessoal fala assim, mas Jesus chicoteou. Olha, o amigo espiritual fala o seguinte, que houve uma grande confusão no templo, porque Jesus realmente condenou o que estava acontecendo, né? E que naquela correria tinha um pessoal que era contra Jesus, o pessoal que era a favor de Jesus, derrubaram algumas mesas e algumas pessoas distorceram tudo isso, falando que Jesus teria batido algumas pessoas. Você imagina Jesus batendo em alguém? Não, com certeza. As pessoas que escreveram queriam, talvez, que Jesus tivesse uma atitude dessa. Assim como Pedro, né? Quando foi prendeu Jesus, ele foi lá e cortou a orelha do camarada. Ele queria que Jesus reagisse de outra maneira. Mas não, Jesus veio trazer a brandura. Vamos encerrar com a música, Nando? Vamos, para dar tempo aí, então, Esperança, com Toninho Ciardulo. Vamos lá. Esperança em dias melhores, com o sol aquecido por vir. Trabalho, suor, bem fazer, o amor da criança sorrir, esperança no irmão decair, com forças para agir, escolhendo o caminho da vida, que é eterna por certo há de vir. Esperança no pão que alimenta, que é fonte de luz, a vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus. Esperança com fé e coragem, paciência, labor e caridade, perdoando quem faz a viagem, a nós evocando humildade, ter enfim novo olhar para a vida, com Cristo formar aliança, todos filhos do Pai abraçados, com a Deus que é paz e esperança, esperança no pão que alimenta, que é fonte de luz, a vitória do amor nas estradas, projetadas pelo Mestre Jesus. Lembrando que uma das últimas frases de Jesus foi: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É isso aí, com essas palavras, esse final aí, com essa música Esperança, né? A gente tá entrando no mês de abril, a gente lembra do Chico, então o Toninho, inclusive, vai estar lá em Pedro Leopoldo e, de alguma forma, leva para aquela cidade onde o Chico
né, fez essa última reencarnação, as nossas vibrações, viu, Toninho? Um beijo no coração, boa viagem, tudo de bom e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Toninho. Bom dia, boa tarde, boa noite, por paz. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.